Salve, salve, estudantes do primeiro ano. Aqui é o professor Francis Campos de Química e fazendo esse vídeo aqui com uma apresentação, dando boas-vindas a este ano letivo de 2021, em que estamos em quarentena, né? Tendo atividades à distância, via grupos de WhatsApp, online. Então é uma satisfação aqui poder entrar em contato com vocês mesmo através desse vídeo, tá? Então, a minha proposta aqui hoje é trabalhar o conteúdo para a nossa primeira atividade de Química, né? Primeira atividade para o primeiro período, tá? Então, eu vou dizer algumas informações aqui para vocês sobre a metodologia, né, como a gente trabalha, os materiais que eu vou fornecer para vocês, e eu vou explicar também as questões do exercício, da atividade que eu passei para vocês, tá? São 6 questões, tá? Eu fiz um material em PDF, tá? Vou fornecer lá no grupo de vocês de WhatsApp esse material, assim como o livro de Química também, em formato PDF. Tá? O nome do livro é Química Cidadã, volume 1, tá? Inicial, parte introdutória da Química Geral para vocês. E também vou disponibilizar vídeos, né, como esse aqui agora, explicando o nosso conteúdo para um bom, excelente aprendizado da nossa matéria, né? A matéria que estuda a matéria química, né? E então tá, vamos começar aqui. Eu vou começar lendo então aqui as questões que estão na nossa atividade, e passo a passo eu vou explicando e comentando aqui cada uma e comentando a matéria também, tá? A primeira questão, ela é para você preencher duas lacunas, né? 2 espaços em branco. Então, a questão é a seguinte: a química é a ciência que estuda a tracinho, né, espaço, e suas tracinho, espaço. Aí você vai ter as alternativas, né? Letra A, letra B, letra C, letra D. Tá bom? Agora, a segunda questão é uma pergunta: o que é reação química? Gravem bem isso aqui, ó. Reação química. Para quem já estudou lá no ensino fundamental, esse é um dos grandes conceitos, um dos principais conceitos da disciplina química, tá? A terceira questão é: cite 5 exemplos de transformações químicas que ocorrem na natureza. A quarta questão está escrito: diferencie processos físicos de processos químicos. Tudo bem? A quinta questão é: qual a característica central das reações químicas? E a sexta e última questão, por hora, né, da nossa primeira atividade, é a pergunta: de que forma a química está relacionada ao consumo da sociedade atual? Tudo bem? Ao consumismo, né? O consumo na nossa sociedade tecnológica, né, do século XXI. Tá. Então eu vou começar fazendo aqui uma conceituação, né, mostrando um conceito para vocês do que é a ciência química. Bem, a ciência química ela é uma ciência natural, tá? É considerada uma das ciências da natureza, assim como a física, a biologia, tá? Ela também é uma ciência experimental, porque ela se baseia em métodos científicos, e esse método científico, uma das composições dele é justamente a experimentação, tá? Fazer experiências em laboratório e fazer reações químicas ali para
chegar em novos produtos, né? Em novos materiais. Tá? Então a química sempre avançou muito a partir das experiências que foram realizadas. Então, a partir das experiências se criam novas teorias, novos modelos para explicar a composição, a estrutura, né, da matéria. Tá? Então, a química é uma ciência experimental, natural, que estuda a estrutura das substâncias, né, da matéria, a composição e as propriedades das diferentes matérias, suas transformações e variações de energia. Tá? Eu costumo dizer que a química é a matéria que estuda a matéria. Tá? Então grave aí. Química é a matéria que estuda a matéria e suas transformações. Tá? A química também ela é chamada de a ciência das transformações. Tá? Vamos gravando isso aí que é importante para a gente lembrar e não esquecer mais. Outro ponto importante sobre essa ciência, ela também é um dos epítetos dela, né? Também ela é conhecida como a ciência central. Química, a ciência central. Tem até um livro de química do ensino superior que o título é esse, Química, a ciência central. Por que esse título, né? Por que esse epíteto, né? Bem, ela conquistou essa centralidade nesse lugar central e essencial em todas as áreas do conhecimento humano, porque ela dialoga, ela tem uma relação estreita com essas diversas áreas do conhecimento humano, seja, por exemplo, com a ciência física, com a ciência biologia, com a medicina, com as ciências da saúde, as ciências ambientais, né? Farmácia, que é a base da farmácia, é muito aprofundado em conhecimentos químicos, assim como a medicina. Então, a ciência química ela tem esse aspecto de ser uma ciência central, porque ela, ali do centro, ela se liga a várias outras, se conecta a várias outras ciências, outras formas de conhecimento humano. Tá? Então, ela é muito importante também devido a esse aspecto aí central que ela apresenta. Tudo bem? Então vamos aqui agora, voltando aqui para a nossa primeira questão. Tá? Então a ciência química estuda a matéria e as suas transformações, certo? A matéria que estuda a matéria. A segunda questão é o que é reação química? Bem, estudar química é estudar as reações químicas, tá? Que fique bem claro logo isso. Então, por isso que ela é chamada de a ciência das transformações, porque as reações químicas nada mais são do que transformações químicas, tá? Então, reações químicas, transformações químicas, fenômenos químicos, processos químicos, são expressões que são equivalentes, tá? São reações químicas, todas têm essa mesma ideia. Qual é essa ideia, professor? Bem, uma reação química é um processo em que ocorrem mudanças na constituição do material, na constituição da matéria, e por causa da formação de novas substâncias. Então, a matéria, quando interage quimicamente, ela sofre uma reação química, a constituição da matéria é alterada, os átomos mudam de posição, são quebradas ligações dos reagentes, são formadas novas ligações nos produtos, que são as substâncias que são formadas, né? E se dá todo esse processo aí dinâmico com formação de novas substâncias, tá? Então, a reação química, o conceito para reação química é esse, tá? Processo que ocorre mudança na constituição do material e a formação de novas substâncias com propriedades, com constituição totalmente diferente das substâncias ou da substância que a originou ou originou o produto, tá? Então,
essa ideia aí. Terceira questão. Cite 5 exemplos de transformações químicas que ocorrem na natureza. Vamos lá. A todo instante ocorrem transformações à nossa volta. Seja na atmosfera, na litosfera, né, na hidrosfera, em todos os setores, inclusive no espaço sideral, no universo afora, as transformações químicas estão ocorrendo das mais variadas formas e dos mais variados aspectos, tá? Mas a verdade é que nós estamos cercados de fenômenos químicos à nossa volta. Não só fenômenos químicos, como fenômenos físicos, tá? Isso a gente vai falar na quarta questão, logo mais. Então, fenômenos, exemplos de transformação química, né, de reações químicas que ocorrem na natureza. Temos o fenômeno da fotossíntese, tá, que ocorre nos vegetais superiores, muito importante, né, tanto para a vida do reino vegetal quanto do reino animal. Tá? O fenômeno da fotossíntese sequestra o carbono, né, da atmosfera, do CO2, do dióxido de carbono, né, o gás carbônico, e os vegetais, através dessa reação, eles produzem os seus alimentos, né, para a sua sobrevivência. Né? São seres autotróficos, né? Tá? Então temos a fotossíntese, temos a digestão dos alimentos, temos a respiração animal, temos o fenômeno da visão, que é totalmente ligado às reações químicas. Tá? Reações químicas muito complexas inclusive, tá? Mas sem reações químicas nós não veríamos. Tá? Então olha lá a importância da química. A respiração, né? A respiração tem tudo a ver com os fenômenos químicos, tá? A digestão dos alimentos, o enferrujamento de uma lata de ferro, né? Que é o processo de oxidação. Então, inúmeros fenômenos naturais. O amadurecimento de um fruto, o apodrecimento de uma fruta, a decomposição no cadáver, né? Entre outros. Tem os mais variados tipos de transformações químicas ao nosso redor, tá? Tanto naturais quanto artificiais. E a química se interessa tanto por esses processos de transformação da matéria artificiais quanto pelos processos naturais. Tá? Quarta questão. Diferencie processos físicos de processos químicos. Olha, esse é um conhecimento básico, isso é importante saber essa diferenciação entre processos físicos ou fenômenos físicos e os processos químicos ou fenômenos químicos. Tá? Isso é básico para distinguir entre a química e a física. Vamos lá pelos processos físicos. A composição da matéria não é alterada nos processos físicos. Tá? O que você tinha antes, né, composição química, você vai ter antes do processo, você vai ter no final do processo. Tá? Então, a constituição da matéria não é alterada nos processos físicos. Olha o exemplo. Quando você chuta uma bola, tá? Isso é um fenômeno. Tudo que acontece na natureza é um fenômeno. Tá? Tudo que ocorre na natureza. Então, antes do processo, antes de chutar, você tinha a pelota, né? A bola, com aquela constituição química dela lá. E depois do chute, você vai ter a mesma constituição, basicamente. A mesma estrutura. Não mudou nada. Não alterou a estrutura, a composição do material. Tá? Desculpa. Quando você rasga uma folha de papel, você tem celulose do papel, né, que é a composição do papel, antes, e celulose depois. Só tem uma folha rasgada, mas a composição é a mesma, composição química. Tudo bem? Quando você pega uma latinha de alumínio e amassa, amassou a lata, você vai continuar tendo alumínio tanto antes quanto depois desse processo físico, tá? A composição da matéria não é alterada. Agora, o processo químico, a composição da matéria é alterada, a estrutura dela é alterada. Por exemplo, você tem uma folha de papel e você ateia fogo nela. Aí vai acontecer uma reação química aí, uma combustão.
vai haver a produção, formação de fumaça, né? E outros produtos dessa oxidação, dessa queima. Tá? Ou seja, formaram-se novas substâncias durante o processo e a composição da matéria foi alterada. Tá? O papel que você tinha antes, a celulose ali, foi alterada, foi transformada para outros produtos, como gás carbônico, moléculas de água, né? Fuligem, né? Partículas de carbono, entre outros subprodutos. Então mudou totalmente o que você tinha antes e o que você tinha depois do processo. Então isso aí é um processo químico. Tá? A diferença é essa. Quinta questão. Qual é a característica central das reações químicas? Como eu estava explicando na quarta questão, então a característica central das reações químicas está na formação de novas substâncias. Tá? Formou novas substâncias, caracteriza uma reação química. Não formou, pode ser um fenômeno físico, então. Tá? Mas a característica central das reações químicas é essa: formação de novas substâncias e alteração na constituição da matéria. Só que um pontinho importante aqui também, um adendo, é importante citar que as substâncias iniciais no fenômeno químico, numa reação química, que são transformadas quimicamente, são chamadas de reagentes, tá? E as substâncias produzidas, formadas no final do processo químico, do fenômeno químico, da reação química, são chamadas de produto ou produtos, dependendo da quantidade do tipo de substâncias que foram formadas. Tá? Por exemplo, quando você reage moléculas de gás hidrogênio com moléculas de gás oxigênio, tá? Fornece uma certa quantidade de energia, essas moléculas de hidrogênio vão se chocar com as moléculas de oxigênio, a energia que foi fornecida no processo vai ativar a quebra das ligações de hidrogênio com o oxigênio e vai formar a molécula de água, as moléculas de água, que é uma nova substância com novas propriedades, com uma nova composição química, com uma nova estrutura bem diferente das moléculas de hidrogênio e oxigênio que deram origem a ela, certo? E agora aqui, a nossa sexta, e finalizando nossa atividade, temos a sexta questão aqui: de que forma a química está relacionada ao consumo da sociedade atual? Vocês sabem que a gente vive uma sociedade tecnológica, que uma das características dela é o consumismo, né? As pessoas consomem tudo que é material possível, tá? E a química tem uma relação estreita com isso. Por quê? Ela está intimamente relacionada a isso, a esse consumo da sociedade atual, porque a química e os seus conhecimentos possibilitam a produção de novos bens de consumo, novos materiais, né? Então, os conhecimentos químicos estão na gênese, na formação de todo material novo, tá? Seja um plástico novo, um bioplástico, né? Um tecido novo, né? Seja uma molécula de um fármaco, né? De um medicamento novo, entre outros, tá bom? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham aproveitado aí essas lições e eu convido vocês a participarem e estudarem a nossa disciplina química, que é muito interessante e vai render um futuro mais próspero para vocês, com uma consciência crítica e uma formação cidadã, principalmente. Tudo bem? Aqui é o professor Francis e fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, obrigado.